Bom dia a todos. Como já foi falado aqui pelos colegas, a gente está fazendo uma síntese do que é uma capacitação ao apoio fraterno. Na verdade, uma capacitação ela é bem mais ampla. Nós fazemos ela em 8 horas, e aqui nós temos uma meia dúzia de palestra com 20 minutos para cada palestra. Então, eu vou pedir a concentração de vocês, vai exigir um pouco, porque é uma enxurrada de informações, tá? E temos que fazer dentro desses 20 minutos. Vou falar então sobre o perfil, função e formação de um voluntário do Grupo Apoio Fraterno. Este texto ele foi baseado num capítulo do livro de Davi Zimmermann, que é um conhecido grupo terapeuta, gaúcho, mas conhecido a nível nacional e internacional por seus trabalhos junto à psicanálise e à grupo terapia. E ele tem um trabalho, né? E eu comecei a fazer uma adaptação do que ele traz no livro dele para um voluntário do apoio fraterno. Então, visando mostrar ao apoio fraterno a necessidade da aquisição de um tripé. Que esse tripé seria fundamental para o voluntário, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Como é que a gente adquire, então, essa primeira perninha do tripé, os conhecimentos? Através do estudo teórico-técnico, sistematizado e continuado do nosso livro, que já foi mostrado para vocês, Capacitando o Voluntário ao Trabalho no Apoio Fraterno. Não se preocupem que foi mostrado o nosso livro antigo, que é o Auxiliando Almas a Vencer a Dependência Química. Nós não trouxemos ele, porque já não é mais necessário. Ele foi encampado, ele está totalmente englobado nesse novo livro, que ele é bem mais amplo. Então não se preocupem em ir atrás do Auxiliando Almas. E sim, Capacitando o Voluntário ao Trabalho no Apoio Fraterno, que está na livraria da AME Brasil. Estudo das obras básicas da doutrina espírita, facilitado por voluntários capacitados das casas espíritas. Como já foi dito pela Samira, nós somos um grupo não ecumênico, nós somos um grupo espírita. Então nós temos que estudar a doutrina espírita. Conhecimentos ainda, participando de palestras, cursos, congressos, como esse que estamos fazendo aqui. Especializações. A vontade do voluntário em servir o grupo é tão grande que nós temos, às vezes, voluntários lá do Apoio Fraterno Santo Ângelo, que eram professores, que eram pessoas com outras áreas técnicas, que fizeram especialização em dependência química. Que muitas vezes as pessoas no mundo material não entendem. Mas por que você é uma contabilista, por que você é uma professora, está fazendo especialização em dependência química? Ah, porque eu trabalho num grupo. Tá, mas você recebe? Não, eu não recebo monetariamente. Mas eu recebo diretamente de Deus. Então as pessoas investiram em especialização para trabalhar voluntariamente no apoio fraterno. E ainda, né, se aplicar a leituras de livros, revistas, artigos e sites. Um voluntário do apoio fraterno ele tem que ser curioso, a boa curiosidade, em 3 temas. Tudo que tiver sobre dependência química, atendimento em grupo e doutrina espírita. Segunda perninha do tripé, habilidades. As atividades teórico-práticas organizadas pelas AMES, que são as capacitações, que são os congressos que o Vitório já fez o convite para outubro, dia 18, mas provavelmente vai ser 17 e 18 de outubro em Porto Alegre. Vai ter uma capacitação e vai ter um congresso gaúcho de dependência química à luz da doutrina espírita. E com as supervisões que as AMES vão fazer aos grupos que já começam a estudar, que já começam a entrar em funcionamento, as AMES vão estar ajudando nessa aquisição de habilidades. O DVD, que faz parte do livro Capacitando, também vai ajudar nessas habilidades, porém, é com a vivência de grupo e a experiência que as habilidades se consolidam.
Como qualquer formação, né, gente? A gente faz uma faculdade de medicina, a gente faz estágios práticos, a gente procura se formar da melhor forma possível, mas tem muitas coisas que nós vamos aprender com a experiência no dia a dia da gente, na vida da gente. Terceira perninha do tripé, as atitudes. De acordo com Zimmermann, as atitudes estão listadas em vários requisitos indispensáveis à formação e prática de um grupo terapeuta. Aqui, adaptamos para a formação do voluntário do apoio fraterno. Então, primeiro, o voluntário deve gostar e acreditar no modelo do grupo apoio fraterno. É como qualquer emprego. Se você não gosta, irá desgastar-se muito, terá algum grau de prejuízo de função e o grupo capta isso. Os assistidos captam isso. Capta também a verdade ou falsidade dos depoimentos e atitudes do voluntário. Então, a gente está ali para se despir de máscaras. Então, o voluntário também tem que ser verdadeiro, se propor a trabalhar e dar um depoimento pessoal também. Gostar não quer dizer que em algum momento não se possa sentir ansiedade, cansaço, descrença. Principalmente no início, todos temos ansiedades. E talvez ela permaneça sempre com a gente, porque a condição de ter uma ansiedade, principalmente boa, ela está no ser humano que almeja, que quer alguma coisa. Então essa ansiedade boa, ela vai sempre existir. Segundo, capacidade de ter paciência. Então o voluntário, ele tem que saber, por exemplo, tolerar um silêncio. Que às vezes a gente faz, como a Denise falou, toda a primeira parte do trabalho, faz a exposição de um princípio, faz o discernimento à luz da doutrina espírita, ou a exemplificação do Evangelho no lar, que faz parte da nossa primeira parte do trabalho, que é ou se faz um princípio, ou a exposição de uma droga, ou a exemplificação do Evangelho no lar. A Denise vai esmiuçar mais adiante. E depois de feito essa explanação, o voluntário abre para o grupo. E às vezes o grupo entra num silêncio. E o voluntário não pode ficar nervoso, ansioso com isso. Porque o silêncio também é terapêutico. A gente também acolhe o silêncio. A gente deixa a pessoa assimilar o que foi falado, ou ter aquela coragem de começar a falar sobre o seu problema. Claro que não vão deixar a reunião inteira em silêncio, mas sempre a gente espera um pouco desse silêncio. Faz parte do acolhimento e da paciência. Não entender como pessoal e não revidar palavras ou atitudes hostis, entendendo isso como parte do problema do outro, o qual deve ser tratado no grupo. A gente está ali no grupo para fazer com que pessoas que foram muitas vezes criticadas, maltratadas, ou que não tiveram limites precisos, tenham uma nova experiência ali conosco. Então a gente tem que entender que a doença é do outro. Que a gente está ali e recebeu algo hostil, a gente vai devolver com compreensão, à luz da doutrina espírita e de técnica de grupo. Capacidade de ter empatia. É um atributo de poder se colocar no lugar do assistido e poder também sentir o momento do grupo como um todo. O que é muito diferente de simpatia ou de absorver os problemas do outro. Fazendo uma analogia com a atividade médica, né? Depois de um dia inteiro de atendimento, às vezes chega um paciente que diz, né, doutor, eu sou seu último paciente hoje, já 18 horas da tarde. Como é que o senhor aguenta o dia inteiro ouvindo o problema dos outros? Aí eu falo para as pessoas, olha, é que o problema não é meu. Eu estou aqui para ajudar, solucionar. Depois que a senhora sair para aquela portinha lá, o problema vai continuar com a senhora. Eu lhe orientei. Para estar aqui com a senhora e não sofrer com isso, eu também passei pelo meu tratamento. Analisei os meus problemas. E agora eu posso lidar com os seus de uma forma empática, paciente, compreensiva, sem sofrer. E o voluntário tem que adquirir essa capacidade também, de saber separar o que é o seu problema e o que é do outro. Ainda na capacidade de ter empatia, ela proporciona que o voluntário aproveite melhor os depoimentos dos outros. Porque ter empatia é saber entender o problema do outro. Por isso que Deus nos criou todos da mesma forma. Por isso que nós sentimos a dor da mesma forma que o outro. Então, quando o outro passa por um problema que a gente também já sentiu dor em relação àquilo, isso nos ajuda a entender. Por isso que um voluntário do Grupo Apoio Fraterno pode sim ser uma pessoa que teve o problema da dependência química.
vivenciou a dependência química, se recuperou, está ainda em tratamento, em recuperação, e se torna um voluntário do grupo. É um estudante da doutrina espírita, como nós temos em Santo Ângelo. Uma pessoa que está há mais de 10 anos em abstinência de drogas, que era um estudante da casa, nós o recrutamos para ser um voluntário, capacitamos ele e é um excelente trabalhador junto conosco no Grupo Apoio Fraterno. Assim como quem também viveu muito de perto a codependência. Trabalha a codependência, trata a codependência, é um estudante da doutrina espírita, faz a capacitação e vai trabalhar conosco, porque vai ter a empatia dentro de si para entender bem o problema do outro. E propicia também que o voluntário faça uma boa síntese nos 5 minutos finais, após todos os depoimentos pessoais. Esses 5 minutos finais, a Denise vai falar mais adiante. Capacidade de intuição. É a sintonia perispiritual que se estabelece entre o voluntário e outro indivíduo. Ou entre o voluntário e o grupo, ou ainda entre o voluntário e alguém desencarnado que participa igualmente dos trabalhos do grupo. O voluntário deve estar atento a essa forma de comunicação e utilizá-la em favor do grupo. Isso só um grupo espírita para entender, gente. Que muitas vezes a gente está ali sentado e a gente recebe aquela intuição. Chama aquela pessoa para dar o depoimento. Olha para ela, ela está toda hora concordando com o que o outro está falando. Olha o sofrimento daquela pessoa, chama aquela pessoa para falar. E a gente aproveita a intuição e toca. Chama. A gente aproveita aquilo que está sentindo e direciona na hora que está fazendo a explanação de um princípio. A gente se prepara sim, mas a gente não traz tudo engessado. Não é uma leitura engessada, porque a gente deixa a espiritualidade usar a todos nós simplesmente como um veículo. Então, usar a intuição. Quinto, capacidade de manter-se no seu papel de voluntário. Muito importante também. O voluntário deve se manter fiel à técnica do Grupo Apoio Fraterno. E não afastar-se dela, nem espontaneamente e nem devido a pressões por parte de algum assistido. Porque o dependente químico, ele quer que tu dê respostas prontas. O dependente químico é imediatista. O dependente químico não sabe lidar com as suas angústias, frustrações, depressões. Ele se anestesiou sempre. Então ele quer usar o grupo para lhe anestesiar também. E a gente não pode entrar nessa sintonia e fazer aquilo que está sendo simplesmente projetado em nós. A gente tem que continuar na técnica. Muitas vezes o professor, que é voluntário, pode se achar tentado a querer educar naquele momento dando conselhos. A técnica não é essa. Depois nós vamos ver mais sobre técnica. Ou o médico já querer receitar lá dentro. Não, para aí. O médico, naquele momento, ele é um voluntário igual aos outros. Que foi o que os meus professores da psiquiatria disseram, mas Edson, por que idealizando um grupo de autoajuda? Por que tu não idealiza um grupo de grupo-terapia onde tu pode fazer interpretações? Claro, eles não têm conhecimento da doutrina espírita. A visão é que se eu fizesse um grupo onde eu estaria fazendo compreensões, interpretações, só quem iria conseguir fazer isso é alguém técnico. E a hora que eu desencarnasse, terminaria o trabalho, porque o grupo seria do Edson. Aqui é diferente. Aqui o grupo não é do Edson, é uma técnica onde o voluntário vai se capacitar e só assim pode se multiplicar. Por isso o estudo, por isso a preparação de todo um trabalho, onde ele está materializado, onde as pessoas podem ver que a doutrina espírita está toda inclusa, onde não tem algo que machuque a nossa doutrina, e a gente pode multiplicar. É que nem marcas conhecidíssimas a nível de Brasil, a nível internacional. Pega, por exemplo, um McDonald's. Todo mundo sabe como é que é a batatinha do McDonald's. Pode gostar, pode não gostar. Como é que é o hambúrguer dele? Todo mundo sabe. Então, onde tu chegar, é igual. Então, a proposta do apoio fraterno é isso. Não é nem melhor nem pior do que outros grupos que já trabalham. Não é isso. Mas nós temos uma proposta que pode ser multiplicada porque ela está clara. Então, o voluntário tem que respeitar essa técnica e ficar dentro dela. Senso de ética, sigilo e respeito. Respeitar o lema ético de compromisso do grupo. Já foi mostrado, né? O que se ouve aqui, o que se diz aqui, o que se vê aqui, aqui permanece. Não desejar pelo assistido, porque eu não posso querer a recuperação do outro se o outro não quer.
A gente estimula, incentiva, mas a gente espera o tempo do outro. Livre arbítrio. Evitar relacionamentos extra-grupos com os assistidos. É que nem um médico, onde o médico se envolve com a paciente e terminou o tratamento. Não existe mais tratamento. Tá? O médico não trata o seu familiar. É muito difícil fazer isso aí. Principalmente onde envolve sentimento. Tu encaminha para alguém. Assim é o grupo. Se tu começa a se envolver com um assistido, é contraindicado, não faz parte do trabalho do grupo. É uma falta de ética e vai terminar com o atendimento daquela pessoa. Não que não possa existir no futuro um relacionamento, um casamento. Pode, mas vai ser uma pessoa que não é mais um assistido, é uma pessoa que se tratou, que está em abstinência. Como é que tu vai te envolver com a pessoa que está adoecida? O voluntário está mais adoecido ainda. Respeito a todas as religiões. Nós somos um grupo espírita, sim, mas nós não empurramos a doutrina espírita goela abaixo nos outros. As pessoas vão aos poucos se aproximando, querendo conhecer mais. Tem uns que não, querem seguir a sua religião católica, evangélica, porque as pessoas vêm pela dor, gente. As pessoas não vêm naquele momento pela doutrina em si, mas elas estão sofrendo e buscando o atendimento do grupo Apoio Fraterno. E dali muitas outras coisas acontecem em favor da doutrina, mas sempre com respeito. Um novo modelo de identificação. Como a Samira já falou, né? Como espíritas, nós sabemos que o modelo mais perfeito para seguirmos aqui na Terra é o de Jesus. Mas todos os voluntários contribuem para a reconstrução dessa identidade, onde os modelos anteriores vêm de experiências emocionais doentes vividas em família. Então, nós somos um modelo. Pais separados, pais pouco afetuosos, pais rígidos em excesso, pais que não davam limite, o grupo vai dando, com sua técnica, tudo isso que eles não tiveram. Capacidade de comunicação. Cada voluntário vai encontrar seu estilo de comunicação. E vocês já estão tendo uma prova disso. A maneira que a Denise fala, a maneira que a Samira fala, o Vitório, eu, o Madeira. Então, cada um de nós tem uma forma de se expressar. Tá? Vai ter um estilo. O importante é ter o domínio da técnica do apoio fraterno. E o conhecimento contido nas obras básicas da doutrina espírita. Dicas, pelo menos para nortear. Uma linguagem simples, exemplos não elitizados e que atinjam o maior número de pessoas, respeito a todas as religiões, compreender as várias modalidades de comunicação. Que a gente não comunica só com a palavra. A gente se comunica desde uma forma que a gente está sentado, se está jogado numa cadeira, se está bocejando, se está com sono, se está atento, se está concordando, tudo isso é comunicação. Coerência. Quem trabalha com dependência química percebe no dia a dia muita incoerência a ser tratada numa família que convive com a dependência química. Exemplos disso, né? É a família que quer a recuperação do seu dependente químico, não quer que use mais droga e continua com o álcool dentro de casa, que é a pior das drogas. É uma incoerência ou não é? Mas isso a gente vê muito. Os pais querem que o filho melhore as suas atitudes, mas fica fazendo tudo pelo filho e lava a roupinha dele, faz a comidinha. O filho chega drogado ou chega bêbado em casa, a mãe já vai lá e dá o banho nele para ele não ficar fedorento porque ele vomitou nele mesmo. Então, são incoerências. Deixa ele ver o que ele está fazendo com ele. Nada de dar um banho, deixa ele acordar ali na soleira da porta para ver o estado que ele está chegando. Deixa ele ver o que ele está perdendo. Porque se ele não sentir o que ele está perdendo, ele não vai sair da dependência. Porque ele está se drogando e ainda está recebendo tudo, roupa lavada, água, luz. Se é maior de idade, meu filho, ou tu muda ou tu te muda. Nós te amamos, nós queremos você tratado. Então o grupo começa a ajudar a família a não ter mais incoerências. Para a correção das incoerências, o voluntário deve expressar ações e condutas coerentes. Então, o voluntário, não adianta o voluntário dizer, porque o grupo tem horário e a gente não cumpre os horários. Nós aqui estamos para dar um exemplo. Tem a plaquinha que aparece, 5 minutos, a gente vai cumprir, presta atenção, tempo esgotado, tempo esgotado. Porque como é que eu vou falar de horário, de limite, se eu não dou o limite? Até nem vi a placa, já me mostraram a placa ainda não. Já? Aí, 5 minutos só. Eu pedi a minha placa. Tá? Então é coerência, gente. Coerência pode ser mal entendida, muito importante.
Mal entendida pelas pessoas que têm um conhecimento apenas superficial sobre dependência química. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando da doutrina espírita em geral. Tá? Então vocês têm que entender assim, ó, que a doutrina espírita, as casas espíritas, elas falam na caridade e não conseguem entender que o grupo Apoio Fraterno tem um horário para fechar seu portão. E que a pessoa não vai entrar atrasada no grupo. Então, às vezes, a pessoa que não tem o conhecimento da dependência química vai pensar que isso é uma falta de caridade, mas muito pelo contrário. Isso é um grande amor. É com o coração, às vezes, muito doído, que a gente fecha um portão e depois lá, quando já começou a reunião, alguém está batendo palma para entrar. Mas por que se faz isso? Porque eles não têm limite, eles extrapolam todos os limites, eles perdem totalmente a noção, começam a vender suas roupas, começam a vender as coisas dentro de casa, desrespeitam a todos os limites. Então ali já é o primeiro lugar que eles receberam um limite, num horário. Horário para começar, horário para terminar. E assim também é feito os trabalhos dentro do meu próprio consultório médico. Não importa se é um paciente do convênio A, B ou C, ou se é paciente particular. Eu tenho a tolerância de atender meu paciente de 10 minutos. Pode ser particular. Chegou mais de 10 minutos atrasado, a minha secretária já sabe, ela remarca a consulta dele para um outro momento, porque eu tenho um próximo paciente que eu não vou atender atrasado por causa da desorganização dele. O meu lema é, eu não deixo a desorganização dos outros me desorganizar. Porque isso é que vai ser a diferença de quem está organizado e quem não está organizado, quem está sadio e quem está doente. Tá? É um respeito, porque a outra pessoa que está vindo consultar, ela tem seus compromissos. Por que o médico tem que atender uma pessoa meia hora atrasado, 1 hora atrasado, 2 horas atrasado, como a gente vê? Porque isso representa o quê? Eu te respeito. Então, tu entra no meu grupo, eu te respeito. Tu entra no Apoio Fraterno Cascavel, Santo Ângelo, Caxias, tu é respeitado. Então, isso de horário é amor e é caridade. Continente. Esse atributo relaciona-se diretamente à capacidade que a mãe deve possuir de poder acolher e conter as necessidades e angústias do seu filho, ao mesmo tempo em que as compreende, desintoxica, dá um sentido, um significado, um nome para só então devolver à criança na dose e no tempo certo e de acordo com a sua capacidade de compreensão. Então o grupo acolhe, recebe as dores, as angústias, os sofrimentos pela dependência química. Então a pessoa se sente acolhida, a pessoa está dando depoimento, chora, o voluntário não vai chorar junto, porque senão ele não vai ser continente. Não é que tu não sinta amor, isso que diz que o médico é frio, o médico não é frio. O médico tem muito amor dentro do seu coração. Mas se ele começa a chorar na frente do paciente, o paciente psicologicamente ele entende, eu estou ferindo o médico. Como era aquela mãe frágil do seu passado, o pai frágil do seu passado, então o médico se fragiliza, ele não vai falar. E assim é no grupo Apoio Fraterno. A capacidade do voluntário ser um continente no Apoio Fraterno é importante por 3 razões. Permite que o voluntário contenha emoções fortes que podem surgir no grupo. Possibilita que ele contenha suas próprias angústias, sentimentos de raiva, impotência, cansaço, etc. Funcione como um ego auxiliar, que é o que a mãe deveria exercer para a criança que ainda não possui uma capacidade de perceber, pensar, conhecer, discriminar, ter juízo crítico, esperar. Então, a todo momento, o voluntário funciona como um ego auxiliar. Como é que eu lido com a dificuldade? Às vezes, através de um depoimento. E, embora nós tenhamos a dependência química como que desestrutura e que faz com que o grupo surja, mas nós sabemos que todos nós iniciamos com as dependências e com os vícios morais. E aí que o voluntário pode dar um depoimento de um vício moral e ajudando uma pessoa a se organizar na sua caminhada de vida. Por último, capacidade de integração e síntese. Nos 5 minutos finais, da segunda parte do trabalho, que vai ser falado pela Denise, é útil que o voluntário faça uma síntese não prolixa nem doutrinária dos depoimentos pessoais com os seguintes objetivos. Tentar deixar mais claro e ressaltar algo importante para o crescimento do grupo, que surgiu ao longo do trabalho. Ajudar alguém que ficou sem uma resposta urgente, porque sempre os depoimentos pessoais é que tem que dar as respostas. Mas às vezes nos 5 minutos finais ficou algo que não ficou tão claro de ajuda a alguém que está muito sofrido. Por exemplo,
uma pessoa que chega no grupo e está pensando em se matar. E impactou o grupo, não surgiu nenhum depoimento para ajudar. Nesses últimos 5 minutos finais, alguém vai falar, tempo esgotado, né? Vai falar que ele precisa, no mínimo, procurar um médico, um atendimento médico, por causa da sua ideação suicida. E importante também o voluntário entender que síntese não é resumo. Traços caracteriológicos, depois eu falo mais adiante, que eu tenho mais uma fala para vocês, tá? Que é o voluntário ter que conhecer a si mesmo. Depois eu complemento. Bom, vamos falar agora então como trabalhamos em grupo. São noções gerais de como a gente deve funcionar dentro de um grupo de autoajuda. Trago uma frase aqui de um poeta gaúcho, mas que também é muito conhecido a nível nacional, que é Mário Quintana. E Mário Quintana diz assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Desde o nascimento, o indivíduo participa de diferentes grupos, numa constante busca de sua identidade individual e a necessidade de uma identidade grupal e social. Zimmermann, 1997. Algumas características de grupo. Grupo não é um somatório de indivíduos, ele se constitui como uma nova identidade. Sempre teremos hierarquia na disposição das funções e dos papéis de cada um. É inevitável a ansiedade, os mecanismos de defesa, as resistências e transferências, depressões, conflitos internos e externos, entre e pelos seus membros. O campo grupal se constitui como uma galeria de espelhos, como a Denise falou anteriormente, onde cada um pode refletir e ser refletido nos e pelos outros. A gente costuma dizer no grupo de autoajuda, né, que só muda o CEP, Código de Endereçamento Postal, porque a doença é a mesma, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas e as respostas, as saídas para nós nos organizarmos também são muito semelhantes. Então, uma pessoa que chega ao grupo pela primeira vez, extremamente ansioso, ansiosa, conflitada, sofrendo pela dependência química, ela vai se espelhar em depoimentos de pessoas semelhantes a si, ou pessoas que já estão há 1 mês, 2 meses, 3 meses no grupo, já mais organizados. Também vão ter um espelhamento com pessoas que estão já há 1 ano no grupo e que já estão livres de uma dependência química, que estão em tratamento, mas já mais organizados. Então, é um espelhamento, mas que te projeta a todo momento a pessoas numa situação parecida, que começa a ver o que cada um está fazendo que realmente ajuda, o que alguém está fazendo que lhe prejudicava. Bom, se essa pessoa está dando um depoimento, que enquanto fazia determinada coisa dava errado, e a doença mesma, e eu estou fazendo dessa forma, será que eu não tenho que mudar? Então ninguém obriga ninguém dá conselho para ninguém, mas como é tudo igual, as pessoas não têm como não enxergar aquilo que ajuda e aquilo que atrapalha. Por isso também não ficar misturando dentro do grupo o que não é dependência e codependência química. Características do voluntário, né, já falei. Gostar e acreditar nos grupos, que não quer dizer que a gente não vai ter ansiedade, insegurança e cansaço. Mas uma coisa eu quero frisar: amor às verdades. É o caminho régio para a confiança, a criatividade e a liberdade. Só frisando o que eu já falei na palestra anterior. Como é que a gente lida com as resistências? O que é resistência, em primeiro lugar? Um atraso é uma resistência. Por que é uma resistência? Bom, a pessoa chega atrasada, ela não consegue entrar no grupo, ela está resistindo a um tratamento. Ah, mas eu tinha um motivo. Eu cheguei 5 minutos atrasado. Será que 5 minutos realmente é atraso? Atraso é 1 hora, 2 horas, 5 minutos. Será que tinha por que a pessoa se atrasar? Então, muitas vezes a pessoa está resistindo ao seu próprio tratamento. Depois fica batendo palma do lado de fora, quer pular um muro, quer entrar.
a casa está fechada, né? E tudo é para organização, auxílio da pessoa, mas entendendo que aquilo ali, no momento, é uma resistência ao seu próprio tratamento. Fica esquecendo de horário. Ah, troquei o horário, eu achei que era às 19h30, cheguei lá às 19h30, o portão estava fechado, era 19h. Então é uma resistência ao tratamento. Manutenção de segredos. A pessoa chega e fica com receio de falar, com medo de falar, principalmente as pessoas que estão chegando na primeira vez, com seus medos, vergonhas. E o voluntário vai manejando essas situações. Entendendo num primeiro momento o atraso, dizendo para a pessoa, olha, infelizmente, mas organize-se, nós estamos de braços abertos para te receber quinta-feira que vem no horário. Mas venha, senão tu vai deixar de te tratar. Complicações com horário. Certa vez nós tínhamos um pretendente a voluntário. Ele estava fazendo capacitação, começou a frequentar o grupo para ir pegando a prática do grupo, mas ele sempre complicava com o grupo. Só que ele não complicava só com o grupo. Tudo que era trabalho da Casa Espírita já tinha passado por vários. Ele sempre complicava, caía fora e estava lá conosco. Nós acolhemos. Aí um dia ele disse, eu estou avisando que eu vou ter que sair hoje às 8 horas. E o grupo é das 7 às 8h30. Ele tinha que sair às 8. Pois é, mas o senhor sabe que o grupo, a gente fecha o portão e vai abrir às 8h30. Só às 8h30 para o senhor sair. Ah, não, mas eu vou sair às 8. Pois é, então quem sabe o senhor repensa o seu momento hoje no grupo. Não, porque isso é cárcere privado. Eu sou advogado. Aí você olha, não é um cárcere privado. As pessoas que estão aqui, se tem um motivo plausível, a pessoa adoeceu, não está bem aqui dentro, claro que nós vamos abrir uma porta. De maneira nenhuma nós vamos deixar encerrado aqui. Só que o senhor é um trabalhador espírita, o senhor está querendo ser um voluntário do grupo e o senhor está fazendo isso para quê? O senhor está resistindo ao senhor mesmo se adaptar a uma sistemática. O senhor mesmo está se impedindo de se trabalhar nas suas próprias dificuldades, que todos nós temos. Quem sabe o senhor repensa então o trabalho. Porque o senhor então, não, eu vou pedir carinhosamente, gentilmente, que o senhor hoje não participe do trabalho, venha na próxima quinta que não tem esse compromisso. Gente, nunca mais voltou. Né? Mas não é porque a gente não quis. Porque a gente tem que entender que tem que estar junto sempre o joio e o trigo. Porque a gente aprende, porque uma hora nós somos joio para alguém, assim como uma hora nós podemos ser trigo. E no apoio fraterno, nós que nos propomos a estudar, nós somos trigo para o joio que chega mais sofrido, mais adoentado nesse momento. Tá? Então essas são as resistências. ênfase em relatos da realidade exterior. Às vezes a pessoa começa a falar de todo mundo menos de si mesmo. É uma resistência a se conhecer, a se trabalhar. Então o voluntário puxa o depoimento de uma pessoa e diz, olha, não fale na terceira pessoa. Não fale do outro, fale de si. Aí ela vai estar se tratando. Manejo ainda das resistências, o medo do novo. O medo do novo, ele também nos amedronta. Mas na medida em que a pessoa chega no grupo, a gente acolhe aquele novo, a gente sempre pergunta, diz, olha, você que está chegando pela primeira vez no grupo, quer dar o seu depoimento? Ah, não quero falar. Diga pelo menos por que está aqui. E aí não tem como a pessoa não dizer por que está ali. E aí a gente já quebra a dificuldade dela falar. E depois que ela fala, é mais fácil, né, manter uma roda em movimento do que iniciar seu movimento. Essa é uma lei da física. E aí a pessoa vai falando, põe para fora, chora, desabafa, enfim. Medo da depressão. Pelo medo da depressão, uma pessoa usa cocaína, por exemplo, que é uma droga euforizante, o próprio crack. Então lá no grupo, se uma pessoa chega e muitas vezes a pessoa diz, eu não quero falar porque senão eu vou chorar. Mas não tem problema. Esse espaço é para você botar para fora teu sentimento. Você pode chorar aqui. E tinha pessoas que não conseguiam falar sem chorar. E foram meses, até anos, cada vez que a pessoa falava, chorava. Até que um dia, ela mesma se deu conta, olha, hoje eu não chorei. Hoje eu falei da minha história,
e pela primeira vez eu não chorei aqui no grupo. Então a gente vai manejando com essas resistências. 6 resistências a partir de determinados indivíduos. Existe o silencioso, aquela pessoa que não fala, não quer falar. Então a gente tem que entender e ir aos poucos estimulando. Quem é o silencioso geralmente numa família dependente? Geralmente o pai. Tem muitos estudiosos que dizem que a dependência química é a doença da falta do pai, ou da falta da função paterna. E a gente vê as mulheres tomando a frente, elas falando mais, e os homens muito silenciosos no grupo. E a gente vai ajudando, sempre chamando o depoimento do silencioso. E o pai muitas vezes diz, não, mas eu faço das palavras delas as minhas. Não, o senhor é um indivíduo, o senhor é um ser individual, e o senhor tem os seus próprios sentimentos. As palavras delas são as delas, nós queremos ouvir o senhor. Monopolizador, aí muitas vezes o contrário, às vezes tem a outra pessoa, o cônjuge, né, que monopoliza a fala da família. Às vezes é o próprio dependente que monopoliza tudo. Então o voluntário vai lidando com isso, dando palavra para todo mundo e fazendo os cortes. O monopolizador deixa falar um pouquinho e corta. Olha, estamos num grupo grande, a gente sempre avisa, não se milindre, porque todo mundo tem que falar, e corta o monopolizador. Num primeiro momento ele fica com a raiva incrível. Né? Porque ele sempre falou, era ele que ditava todas as ordens em casa. E a gente começa a equilibrar os papéis na família. Onde todos falam, todos ouvem, aí sim se comunicam, aí sim se melhoram. Desviador de assuntos. Então tu inicia no assunto, vai para o outro, o voluntário tem que estar atento e puxar para o depoimento. O atuador, o dependente químico, por excelência, é um atuador. Nós temos 3 maneiras de botar para fora aquilo que não está legal dentro de nós, somente essa. Ou a gente bota para fora o que não está legal falando, ou se a gente não fala, o nosso corpo começa a falar, através de somatizações e de doenças, e a terceira forma são atos, que nem um artista. E o dependente químico, ele atua. Ele não está bem, ele vai atuar bebendo. Ele vai atuar brigando. Ele vai atuar usando droga. O codependente também atua. Porque muitas vezes, para não sofrer e não se desorganizar quando o dependente está organizado, por exemplo, o codependente, ele forja, ele faz uma briga dentro de casa, desestabiliza o dependente vai lá e usa a substância, e o codependente fica por cima, dominando as ações de novo. Então são atos. A dependência são muitos atos que nós temos que transformar em palavras. Então a gente tem que estar atento ao atuador e proporcionar que ele não fique atuando dentro do grupo. Tá? Sabotador, às vezes pode ter até uma pessoa que é até um voluntário tentando sabotar um trabalho, como eu citei anteriormente. Então a gente tem que estar atento a isso. O ambíguo, porque a dependência química é a doença da ambiguidade. A pessoa às vezes quer sair da dependência, mas quando vê recai. Ah, eu quero parar, mas eu não quero. E a doutrina espírita, através de André Luiz, nos ajuda a entender que muitas vezes a ambiguidade, como está também no livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, os Espíritos podem interferir sobre os nossos pensamentos? E os Espíritos respondem, muito mais do que imagineis. Na maioria das vezes, são eles que vos comandam. Não vedes que, ao mesmo tempo, existem 2 ideias diferentes na sua cabeça, na sua consciência? Então, são os teus pensamentos juntos dos nossos. Então, às vezes, o dependente não quer usar, mas tem o obsessor que quer usar. Então, fica essa ambiguidade. Pode ser uma resposta sadia às inadequações do voluntário, que é o que a Samira disse que eu ia citar, e sempre tem que ser citado mesmo, que o grupo, no seu primeiro ano de atendimento, poucos meses depois vinha Natal e 1º do ano. E o Natal e 1º do ano caía numa quinta-feira, que é o dia de atendimento do nosso grupo. Só que, na quinta-feira, Natal, 1º do ano, era um recesso de todos os trabalhos da Casa Espírita. E nós, ingenuamente, pensamos, vamos parar também. Né? Todo trabalho para, nessa quinta, na outra. Depois nós retornamos normalmente com nossas atividades. E assim fizemos. E chegou numa reunião,
imediatamente depois dessa quinta-feira, onde um assistido, um dependente em recuperação, que sempre dava seu depoimento, que sempre se comunicava, ficou silencioso. Toda a reunião. Mesmo depois na separação dos grupos. Na outra quinta, novamente ele silencioso. Na terceira reunião que ele ia ficar silencioso de novo, eu perguntei para ele, o que houve, fulano? Que você sempre participou falando e tu está 2 reuniões já silencioso? E aí ele teve a oportunidade de falar. Porque Natal e 1º do ano, que é os dias que eu mais preciso do grupo, porque está todo mundo bebendo e eu não posso beber, e eu vim para o grupo para me fortalecer, esse grupo estava fechado. Que grupo é esse? Que eu precisei de apoio e não fui apoiado. E aí, como é que nós manejamos com essa resistência? Entendendo que era uma resposta sadia dele por causa de um equívoco nosso. E aí, o que nós fizemos? Pedimos desculpas a ele. Disse, olha, nós temos que te dizer que nós estamos no nosso 1º ano de grupo, a gente achou que poderia sim fechar, e nós estamos vendo que não podemos fechar. E a partir desse teu depoimento e do aprendizado contigo, nós nunca mais vamos fechar nenhuma quinta-feira das nossas vidas. E assim fizemos há 13 anos. Transferência e contra-transferência de cada indivíduo em relação ao voluntário, do grupo em relação ao voluntário, de cada indivíduo em relação aos seus pares, de cada um em relação ao grupo como um todo. Transferência nós já falamos, né? É o sentimento que eu tenho dentro de mim que eu projeto no outro. Então, se eu não estou bem comigo mesmo, geralmente o dependente começa a colocar as culpas no codependente. Ah, porque nada dá certo, porque o codependente sempre tentou fazer tudo por ele. Então, quando alguma coisa não dá certo, a culpa é do codependente. Ou transferir as minhas responsabilidades, ou transferir as minhas frustrações, as minhas dores para o grupo, para que o grupo alivie imediatamente. Então, o voluntário transfere. Agora, nós é que temos que aprender a não contra-transferir da mesma forma. A gente tem que usar a transferência dele, muitas vezes, para se posicionar e auxiliar ele a entender o que ele está fazendo e como ele tem que se posicionar. Como? Sempre através de depoimentos pessoais. De como nós lidamos com as nossas dificuldades. Coloquei aqui, só para frisar, que a atividade interpretativa, mas eu já coloquei, né, que é o médico, o terapeuta, o psicólogo fazer interpretações no grupo. Isso não é usado num grupo de autoajuda. Tá? A gente não interpreta, é uma outra técnica. Critérios de cura. Sempre as pessoas perguntam, né, tá, mas isso resolve, isso ajuda? O grupo de autoajuda realmente traz algo de bom? Então, o que é cura? Cura não quer dizer simplesmente que tu não está bebendo mais. Às vezes uma pessoa pode ter tampado a garrafa, não está bebendo, mas está com todos os seus vícios morais da mesma forma. Só deslocou isso, às vezes, para uma compulsão a refrigerante, uma compulsão à comida, outros tipos de compulsões, e muitas vezes continua sem se comunicar em casa. Então isso não quer dizer que por tu não estar bebendo que tu esteja curado. Então o que seriam curas dentro de um grupo? A pessoa ter menos ansiedades na sua vida, conseguir lidar melhor com as suas ansiedades. Então, isso, se a gente vai observando isso dentro do grupo, acontecendo com dependentes e codependentes, e eles vão ficando a cada reunião menos ansiosos, isso já é um processo de cura. Desenvolvimento de um bom espírito de grupo, porque o dependente, ele tem uma falha na relação humana. Por ter falhado em algum momento a relação com pai e mãe, é que ele foi se relacionar com alguém não humano, que é a substância química. Então, o dependente ele chega num papel onde ele é autossuficiente. É eu comigo mesmo, ninguém me compreende, e é eu com a substância química. Mas no grupo, quando ele começa a reconhecer o grupo, a vestir a camiseta do grupo, a estar integrado e fazendo até amizade dentro do grupo, ele começa a desenvolver um espírito de grupo. Isso é critério de cura. Porque quando tu começa a te relacionar com o ser humano de novo, menos chance tu tem de te relacionar com a droga. Capacidade de interação e comunicação com os demais, uso adequado das identificações projetivas, ruptura de estereotipias cronificadas dos papéis, que é não enxergar todo mundo como ruim, como mal, que não vai lhe compreender. Isso são estereotipias que no grupo tu vai quebrando.
capacidade de fazer reconhecimentos, reconhecer o outro, reconhecer a ajuda do outro, capacidade de elaborar situações novas, novas alternativas para a sua vida. Desenvolver continência de ansiedades, o próprio dependente conseguir conter sua ansiedade e já não ir recair e usar uma droga. Lidar com a sua ansiedade, conseguir esperar a próxima semana e falar das suas angústias e lidar melhor com elas. Desenvolver um senso de identidade individual, se reconhecer, saber que pertence ao grupo, saber que pertence a uma sociedade, capacidade de permitir ter uma boa dependência. Porque todos nós somos dependentes de algo ou alguém. Né? Eu sou dependente dos meus colegas do apoio fraterno. O que adianta o Edson sozinho? Não sai trabalho, não existe trabalho. Então eu sou dependente, sim, dos meus colegas. Assim como sou dependente de todos vocês que estão aqui, nesse momento, assistindo a nossa capacitação. Porque, sem vocês, de repente, como é que nós multiplicaríamos os grupos? Então, são dependências que a gente tem que entender que existem, que são saudáveis. Eu sou dependente da minha esposa, até os ossos. Né? Porque existem dois tipos de homens. Não sei se vocês sabem, aqueles que são comandados pelas mulheres e aqueles que pensam que não são. Então eu sou assumido. Tá? Então a gente tem que entender que essas dependências, o que importa é tu ser bem orientado. Não dá para ser mal orientado. Tá? Então a gente vai assim se entreajudando. Ela também saudavelmente, em muitos momentos, aceita também a dependência de mim. E essa troca, gente, que o dependente tem que desenvolver no grupo. Desenvolvimento de uma função psicanalítica da personalidade. É poder se reconhecer nas suas falhas, dificuldades, as suas angústias, ansiedades, por que vem, e poder lidar com isso lá fora. Quando uma pessoa desenvolve isso no grupo, ela está muito, muito perto de uma recuperação muito grandiosa, porque a pessoa se conhece. Como é que está o tempo? Tem 1 minuto? 1 minuto? Tem 1 minuto. Então assim, ó, aquele slidezinho que faltou da anterior, que eram os traços caracterológicos. Isso diz assim, gente, que o voluntário tem que conhecer a si próprio. O grupo Apoio Fraterno ajuda em primeiro lugar a gente mesmo. A gente vai se conhecendo no grupo. Nós somos os primeiros recuperados no grupo. Nos ajudamos, mas às vezes a gente pode necessitar por força do trabalho e pelas grandes angústias e necessidades do trabalho, às vezes também auxílio de um profissional fora do grupo, para sermos voluntários melhores. Eu, para ser um psiquiatra, um psicoterapeuta e trabalhar no grupo, eu fiz a minha terapia pessoal. Tive que conhecer as minhas falhas de caráter, os meus defeitos, as minhas raivas, as minhas tristezas, frustrações. Trabalhar, a doutrina espírita nos ensina isso, conheça-te a ti mesmo. Esse é o caminho da felicidade, de se conhecer. Então, o voluntário também pode procurar o atendimento psicológico, psicoterapia, para se conhecer, porque com certeza isso faria bem para todo o nosso planeta, a terapia pessoal. Então, se for necessário para o trabalho, para ter uma empatia melhor com menos sofrimento, busquemos para melhorar esses traços caracterológicos de cada um de nós. Obrigado. Já ganhei um título aqui, professor. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande fazer parte desta grande família que é a AME Brasil e, em particular, desta minha família postiça do coração, que é os gaúchos, né? Eles já até trocaram a minha ascendência paulista, já dizem que eu sou até gaúchinho já. Porque nós tivemos contato com o Apoio Fraterno lá em Maceió, fomos a Santo Ângelo, fomos a Bento, levamos o nosso grupo. Gostaria de ter trazido todo o grupo aqui, porque sem o grupo o Apoio Fraterno não estaria comemorando agora 6 meses de existência. Então, para mim é uma honra estar aqui, falar desse assunto, como funciona esse processo de recuperação dos dependentes e codependentes segundo os princípios terapêuticos de Yalom. Seria um desafio muito grande, né? 20 minutos. Como o Edson agora é o diretor da AME Brasil na área de dependência, que em 2017, por favor, né, o Gilson, que se estiver nos ouvindo, nos dê um espaço
para que nós possamos discutir, para que nós possamos ouvir vocês. Eu vou ser bem breve, o assunto é muito denso, eu vou passar slides, porque a Denise, que vai falar depois de mim, sobre a dinâmica e o funcionamento do apoio fraterno, como muitos de vocês aqui possam estar com a ideia de levar esse projeto, esse trabalho para as casas espíritas, e a fala da Denise é muito mais interessante. Então, como funciona esse processo, né? Segundo os princípios de Yalo, usando os 11 fatores terapêuticos, que levam o voluntário a adquirir uma ideia mais clara do seu papel e o papel do grupo, como agentes de recuperação dos assistidos. Então, nós vemos isso em nós, que é um momento terapêutico para nós, voluntários, e vemos isso também nos codependentes e nos dependentes. Então, a instalação de esperança, universalidade, compartilhamento, altruísmo. Então, a instalação de esperança, e o Yalo ainda se aprofunda mais, ele fala que nós devemos fazer esta manutenção dessa esperança, e nós vamos começar a estudar esses princípios, a cada um, dentro do nosso grupo, a partir de agosto. Então, o voluntário do grupo reproduz esse fator quando proporciona o aumento da crença e da confiança dos assistidos na eficácia do modelo do grupo. Então, o assistido que chega até nós, ele precisa olhar nos nossos olhos, na nossa postura, na nossa conduta, e sentir que realmente nós acreditamos nesse trabalho. Porque nós olhamos para ele e fazemos um convite para a reforma, para a mudança da sua vida frente a essa pandemia, como diz Joana de Ângeles, que é a dependência química. Como e onde o voluntário trabalha esse fator terapêutico? Muitos assistidos chegam ao apoio fraterno com o pensamento perturbador de serem singulares em sua desgraça. A invalidação desses sentimentos é uma poderosa fonte de alívio. Após ouvir outros membros revelarem preocupações semelhantes às suas, o assistido relata sentir-se mais em contato com o mundo, pois sente que outras pessoas estão no mesmo barco, como já foi referido por os antecessores. E como ele trabalha ainda isso? Observando alguém em posição, aqui no caso da universalidade, né? Observando alguém em posição empática, com algo falado no grupo, e estimulando, né, o depoimento, como nós fazemos essas breves intervenções. O voluntário tem que estar preparado, percebe isso no assistido e faz com que ele traga o seu depoimento à tona. Compartilhamentos de informações. Então, estudo dos 12 princípios do apoio fraterno, estudo das substâncias químicas. Isso a AME dá o suporte técnico para quem está disposto a realizar esse trabalho. O estudo da doutrina espírita, exemplificação do evangelho no lar, troca de informações entre participantes do grupo e os últimos 5 minutos após os depoimentos pessoais. O altruísmo. Muitos assistidos, logo que chegam ao grupo de apoio, estão desmoralizados e possuem um sentimento profundo de não ter nada para oferecer ao outro. Isso a gente vê nitidamente, às vezes leva 2, 3 reuniões para que haja essa manifestação, né? E nos grupos de autoajuda os membros ganham por darem, não apenas por receberem ajuda, como parte de sequência recíproca de dar e receber, mas também por se beneficiarem com algo que é intrínseco ao ato de dar. Recapitulação corretiva do grupo familiar primário. Isso é muito nítido também, com a vivência que nós vamos tendo essa percepção. A família é o grande trunfo, o maior investimento que nós devemos fazer como prevenção, e também agora nós vamos fazer parte da direção da AME Brasil nesse departamento da família. Então acho que as coisas estão encaminhando para que no próximo Medinesp nós possamos ter uma conversa mais ampla, com tempo. Para nós que falamos na Casa Espírita, falar aqui 20 minutos não é prova, é expiação. Então, a grande maioria dos dependentes e codependentes que participam do apoio fraterno tem um histórico de uma experiência extremamente insatisfatória do grupo familiar.
O Edson disse que a gente não pode chorar junto lá, mas tem hora que é muito difícil. Só quem convive com uma família de dependentes sabe o que eu estou dizendo. Então, o apoio fraterno se parece com a família em muitos aspectos. Existem figuras de autoridades parentais, figuras de irmãos fraternas, revelações pessoais profundas, emoções fortes e uma intimidade profunda, bem como sentimentos hostis e competitivos. Nós tivemos um relato do nosso grupo, que na 4ª reunião, ele falou apenas essa frase: agora eu tenho uma família. Ainda na recapitulação corretiva do grupo familiar, todavia, o importante não é apenas que conflitos familiares precoces sejam revividos, mas que o voluntário ajude os assistidos a revivê-los de maneira corretiva. Por isso que eu não vou lá chorar e não vou, né? Eu preciso dar uma correção nisso, um novo sentido, uma nova interpretação que ele faz pelo fato de estar relatando o seu problema. Proporcionando diálogos sem agressões, com respeito e moderação. Ele tem isso em casa? Qual é a desestrutura? Como o Vitório falou, quando o dependente se recupera, às vezes a família inteira cai para o buraco. Desestrutura totalmente. Flexibilizando papéis. Isso é fundamental, eu falei ontem na minha palestra. Nós precisamos deixar claro quem é a autoridade em casa. Não é não, sim é sim. O assistido, ao dar seu depoimento, deve sentir-se compreendido, não criticado, não censurado e sentindo que recebeu retornos e limites de uma forma clara, firme, mas sem perder a ternura. Desenvolvimento de técnicas de socialização. Os membros antigos do grupo adquirem habilidades sofisticadas. Sintonizam-se com o processo, aprendem como responder de forma útil aos outros, adquirem métodos de resolução de conflitos, são menos prováveis de julgar e mais capazes de experimentar e expressar empatia. Eu me coloco no lugar e oriento à luz da doutrina espírita. Uns aprendem a falar, outros aprendem a ouvir. E no final, o que resulta é uma nova forma de interagir com a família e com a sociedade, desenvolvendo assim as bases da inteligência emocional. Comportamento imitativo. Os membros do grupo aprendem observando os outros a lidarem com os seus problemas. De fato, não é incomum que, ao longo da terapia, os pacientes experimentem partes e aspectos de outras pessoas e os rejeitem por não se encaixarem neles. Esse processo pode ter um impacto terapêutico sólido. Descobrir o que não somos é progredir rumo a descobrir o que somos. Aprendizagem interpessoal. Em grupos de autoajuda, esse fator terapêutico não é diretamente explorado, pois necessita da figura de um grupo terapeuta que expõe o paciente, sob circunstâncias mais favoráveis, a situações emocionais que ele não conseguiu enfrentar no passado. Aí tem um pouquinho de contradição, porque o Ialo, no início do livro, ele compara os grupos terapêuticos com os grupos de tratamento individuais. Fica aí uma linha muito tênue, né? Porque como no grupo às vezes tem terapeutas, a gente acaba às vezes, né? Mas não pode. A gente não acaba tendo que ter esse conhecimento, né? Para não tornar um grupo de tratamento individual. Coesão grupal é a atração de um grupo por seus membros. Os membros de um grupo coeso sentem afeto, conforto e um sentido de pertencimento ao grupo. Isso para o assistido, para o dependente, é fundamental. Porque das estruturação da dependência química é eu não pertencer. O fato de ser aceito pelos outros desafia a crença do paciente
de que ele é basicamente repugnante, inaceitável e detestável. Catarse é a expressão aberta de afeto, de uma forma adequada, dentro do grupo. Não é um desabafo, né? Quando ocorre nas primeiras vezes que o assistido está participando do grupo, não tem muito significado, pois trata-se de um desabafo. Na vivência do grupo, quando acontece depois de um certo tempo, representa valorização e confiança que tem no grupo. Então, os fatores existenciais, para a gente finalizar, são os fatores relacionados com a existência, com nossa confrontação da condição humana, uma confrontação que nos informa dos fatos que devemos enfrentar na nossa vida. Em relação ao dependente químico, seria o fato de admitir sua impotência perante as drogas, admitir a natureza exata de suas falhas e, a partir daí, aceitar que precisa confiar em um poder superior a si mesmo, como fator de confiança, e nós oferecemos isso a ele através do conhecimento doutrinário, do conceituamento que temos de Deus através da doutrina espírita. Com isso, sentir-se livre, mas também responsável por construir seu próprio modelo de vida e de significado novo para ela. Em relação ao codependente, seria o fato de não negar a dependência química do seu familiar, bem como não negar sua própria codependência, admitindo suas falhas e limitações e aceitando que precisa aprender a viver sua própria vida e que seu dependente, na verdade, não é seu e que esse pode escolher viver uma vida independente da sua e em recuperação, ou não, principalmente quando atingiu a maioridade. Considerações finais. Então, sobre a ótica dos 11 fatores terapêuticos de Yalom, torna-se mais evidente o processo de melhora do dependente químico e do codependente, compreendido sucintamente através do desejo de mudança, da expressão livre do afeto, do espelhamento, da espiritualidade e da mudança propriamente dita, facilitada pelo voluntário e pelo modelo terapêutico do apoio fraterno. Então, agradeço, é muito denso, nós precisaríamos de um tempo maior para estar discutindo cada um desses princípios, e agradeço a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade, né, e mostrando para vocês, então, a dinâmica, o funcionamento e a prática do Grupo Apoio Fraterno. Todas as palestras, né, aqui colocadas no livro, só relembrando, né, que nós temos a sessão de autógrafos amanhã, no intervalo das 10 horas. O livro, então, tem todas essas atividades aqui expostas, muito mais detalhadas. E essa prática, funcionamento e a dinâmica, elas vêm aqui, ó, num DVD que acompanha o livro. Então, tudo que eu vou falar agora, de uma forma bastante sucinta, quem conseguir assistir, tiver a oportunidade aqui de assistir o DVD, vai estar entendendo como é que funciona nessa prática o apoio. O Grupo Apoio Fraterno, então, segue uma metodologia própria. Os encontros ocorrem toda quinta-feira na Casa Espírita Seara do Mestre, na cidade lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, das 19 às 20h30 horas. A casa, então, é aberta às 18h30 pelos voluntários para recepção e entrega dos crachás de identificação. E após o encerramento das atividades, com os assistidos, que se dá às 20h30, reúne-se os voluntários para discussões e término dos trabalhos, que vai até às 21h. O que acontece, então, nessa recepção? Primeiramente, a gente identifica a todos que chegam para o trabalho. Os voluntários têm seus crachás já organizados, já pré-estabelecidos como voluntários, são identificados, e os dependentes e codependentes têm um outro tipo de crachá, que os identifica como assistidos.
são fornecidos aos familiares também os comprovantes de frequência ao grupo. Porque nós trabalhamos, como foi falado antes, na rede, onde é que a gente vincula e demonstra e apresenta o nosso trabalho, em fazendas terapêuticas. E essas fazendas, muitas delas, precisam da comprovação de que os familiares também estão sendo tratados. E o grupo fornece esse atestado. A maioria dos lugares pede que 4 encontros sejam comprovados para que possa visitar o seu familiar nas fazendas terapêuticas. A pessoa lá que faz a identificação na recepção, ela também observa sinais evidentes do uso de substância química. Ou seja, se o dependente chegar alcoolizado ou uso de qualquer outra substância, com traços, né, que possam ser identificados, nós procuramos conversar com ele e expor que naquele dia não será possível que ele compareça e frequente o grupo. Porque entendemos que, sob efeito da droga, ele não vai conseguir entender o nosso trabalho, não vai ser atendido nas suas necessidades, e também colocando para ele a questão do limite desde então. E também a frequência ao grupo por crianças menores de 12 anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é difícil nós intervirmos nesta fase da vida e que a criança possa compreender o que ela estiver ouvindo lá. Está numa fase de desenvolvimento e os depoimentos, aquilo tudo que é tratado, tanto no lado dependente ou codependente, são bastante difíceis para compreensão ainda infantil. Então, a gente preserva muito isso. Já aconteceu de chegar ao grupo com crianças pequenas, não ter aonde deixar, e a gente acaba tendo que colocar isso para as pessoas e pedir que elas compreendam e entendam também que tem que se conseguir dar um jeito para conseguir se tratar, onde é que a criança fica, que ela possa se organizar para poder ir ao grupo. Temos uma exceção aí, que diante da criança, como a gente já viu em situações anteriores, ela for o dependente. Porque a gente sabe hoje que essa dependência ela está na idade mais precoce, então a gente não desconsidera esse fato. Hoje, inclusive, no atendimento que temos lá em fazenda terapêutica, tem criança com 12 anos internada. Então, a gente não deixa de entender que temos essas necessidades. Feito, então, essa primeira parte do trabalho, todo mundo está identificado, todo mundo está aguardando dentro do salão, né, uma sala maior que nós temos lá, nas cadeiras já pré-organizadas em círculos, um círculo grande, e os banners que foram mostrados antes, ao alcance do olhar, para que possam, quem não conhece o nosso lema de compromisso, nem a oração da serenidade, possa acompanhar. Feito isso, então, fecha-se o portão, a parte discutida aí que já foi falada, para estabelecer o nosso limite e a nossa organização. 19 horas, então, o voluntário fecha o portão e inicia-se os trabalhos do grupo. Compreende, então, no primeiro momento, que é das 19 horas das 19h35, 2 atividades simultaneamente, que é o acolhimento e a espiritualidade. O que é o acolhimento? Um dos voluntários do grupo, ele chama no grande grupo as pessoas que estão ali pela primeira vez. E conduz estas a uma sala em separado, onde passa todas as orientações do grupo. Ou seja, faz, durante 35 minutos, um apanhado geral do funcionamento do trabalho, que é o que eu estou colocando aqui para vocês agora. Concomitante a esse tempo, na outra sala, que estão todos os assistidos e voluntários, face à espiritualidade. Essa primeira parte, então, ela tem a duração de 35 minutos. Reúne-se todos no grande grupo, sentados em círculos dependentes, codependentes e voluntários. O voluntário convida a quem estiver, então, pela primeira vez no acolhimento, e os demais fazem. Solicita-se, então, primeiramente que se desligam os celulares, tanto no acolhimento quanto na parte da espiritualidade. Prece inicial, oração da serenidade e o lema de compromisso. E logo após a apresentação individual.
Então, tanto quem está fazendo o acolhimento, do voluntário que está expondo para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, quanto quem já está no grupo, que já participa, vão fazer essa organização inicial, que é fazer a oração da serenidade, o lema de compromisso e se apresentar. Se apresentar, ele se diz: bom, eu sou Denise, sou voluntária do grupo. Ou sou Denise, sou voluntária, sou dependente e codependente. Nós temos funções também que se multiplicam. Tem dependentes ou codependentes que passaram a ser voluntários, tem voluntários que são só voluntários, então vai se apresentar conforme a sua categoria. Aqui é uma foto do centro que nós trabalhamos. Este é o salão que nós reunimos a todos, voluntários, codependentes e dependentes. Ao fundo vocês podem ver um banner e pendurados, vocês podem enxergar no teto, ali está pendurado, tá tanto de um lado quanto do outro, os banners da oração da serenidade do lema de compromisso. Aqui é a outra sala, onde nós atendemos, no caso, na divisão do grupo. Nessa sala maior ficam voluntários e codependentes, porque sempre temos um número maior de familiares do que dos dependentes. E na sala menor, nós temos os dependentes. O acolhimento, então, como eu já falei, a gente apresenta essa dinâmica. O que a gente faz e como é que funciona o apoio fraterno? De acordo com Zimmermann, 1999, esse conjunto de normas faz-se imprescindível no espaço terapêutico, onde a manutenção e a organização do trabalho é fator preponderante no processo de melhora, pois se tratando de dependência química, as regras e os limites eles foram infringidos. Devido a isso, necessitamos resgatá-los. Então, o nosso trabalho é todo norteado pelas regras e pelo limite. Concomitante, então, nós estamos na espiritualidade no grande grupo. O que prega a nossa espiritualidade? Acima de tudo, levar a doutrina espírita. Aprender conhecimentos para viver melhor, de acordo com os preceitos do Cristo. Percorrer caminhos que devemos ter sempre presentes em nossas vidas. Ou seja, entender o caminho do bem. Poder alicerçar isso a partir da reestruturação dessa família. O processo, então, propriamente dito. Nós temos um grupo abençoado, né? Porque temos muitos voluntários hoje no Apoio Fraterno Santo Ângelo. Então, nós temos uma escala. Como é que funciona essa escala? Tem alguém que recepciona as pessoas, tem alguém que faz a espiritualidade do dia, faz o acolhimento. Então, no mínimo, nós temos 3 pessoas aí por dia, responsáveis dentro de uma escala que é feita semestralmente pelo coordenador do trabalho, que, como foi colocado anteriormente, ele foi eleito pelo grupo para coordenar as funções. Como se diz, tem que ter um líder, tem que ter alguém que organize, que faça escala, que identifique as suas atividades. Então, como é que funciona? O que precisa, no mínimo, para montar o apoio fraterno? 2 voluntários. No mínimo, tem que ter 2. Por quê? Porque vai ficar um na hora da divisão com os dependentes e o outro com os codependentes. Então, no mínimo, 2 pessoas. Se tivermos 2, podemos montar o apoio fraterno. A partir daí, é só agregar, é só crescer a família. Quem faz o acolhimento vai ficar sempre responsável pela sala dos dependentes. Quem faz a espiritualidade é o mesmo voluntário que fica responsável por o grupo dos codependentes. Então, nessas 2 salas em paralelo. Como é que funciona, então, a espiritualidade? O voluntário, então, que é a mesma pessoa que vai conduzir os trabalhos, ele faz a exposição, que funciona da seguinte forma. Nós temos uma dinâmica que fala: acontece a partir da exposição de um dos 12 princípios do apoio fraterno à luz da doutrina espírita, durante 3 semanas consecutivas. Então, 3 quintas-feiras nós fizemos o princípio do apoio fraterno. O princípio, então, ele está aqui no livro.
todos os princípios, eles estão baseados na doutrina espírita. Cada princípio, então, ele funciona da seguinte forma. Nós temos aqui o princípio e as referências aqui no livro. Tá? Nós temos aqui o princípio e as referências, aonde a gente acrescenta a nossa leitura e o nosso conhecimento, como foi falado antes pelo Edson. Nós temos que conhecer, nós temos que saber doutrina espírita, como é que se trabalha em grupo, como é que funciona a nossa atividade. Aqui, ó, nós temos o 8º princípio, escândalos e crise. Tem uma leitura que explica o que se trata esse princípio, e abaixo nós temos as obras sugeridas. Divaldo Franco, Kardec, o Evangelho, no caso, né, todas as obras básicas. Cada um dos 12 princípios, ele está norteado por obras sugeridas, todas dentro da doutrina. As obras básicas e obras no caso, organizadas para que a gente possa ter o assunto referente ao princípio que está se tratando. Então, quem puder adquirir o livro vai ter tudo isso aqui acrescentando a cada princípio. Então, nas 3 quintas-feiras, nós fizemos o mesmo princípio. Lá, o 12º princípio é o amor. 3 quintas-feiras se trata do amor. Cada quinta-feira é um voluntário, conforme a escala. Então, vai fazer a sua explanação. Como o Edson disse, vai ter a sua forma de comunicar, mas vai entender que o princípio básico é levar a doutrina dentro do princípio do apoio. Na 4ª semana, nós vamos exemplificar o Evangelho no lar. Ou seja, nós vamos mostrar para os assistidos como é que a gente leva a prece para nossas casas. O valor da prece, o que é conhecer, levar Jesus para dentro dos seus lares. Então, isso é na 4ª semana. Geralmente, nós associamos o Evangelho no lar com o princípio que a gente está trabalhando naquele mês. Levamos algo afim, para que possa ser entendido como a doutrina, ela se complementa diante daquilo que a gente está trabalhando. Na 5ª semana, é o momento de nós falarmos das drogas, que também tem um capítulo aqui específico falando do crack, do êxtase, da cocaína, da maconha, do álcool, do fumo. Então, cada quinta-feira troca essa droga. Na quinta-feira, na sequência dessa dinâmica. Então, o que a gente faz? Isso também à luz da doutrina espírita. Se fala aí do vampirismo, se fala dos comprometimentos a nível cerebral, o que a espiritualidade está tendo, que companhias nós estamos tendo a partir dos nossos comportamentos. O que quem usa a droga está levando para si e está acompanhado do quê? Quando chega no final dessa 5ª semana, nós voltamos ao princípio. Primeiro princípio tratado, toda essa sequência. Princípio, Evangelho no lar e a droga. Terminado a 5ª semana, nós retomamos no 2º princípio, e assim ciclicamente. Até chegar ao 12º, terminado o 12º, recomeçamos para o 1º de novo. Então, sempre é cíclico, não importa em que momento as pessoas chegam ao grupo. Elas sempre vão ter a oportunidade de passar por todos os princípios e repetir. Então, não tem preocupação se vai chegar, é o 5º, é o 10º, é o 1º. Tá? Eles não têm uma sequência de necessidade de ser um após o outro. Eles se complementam de uma forma bastante dinâmica. Então, nesse momento então da espiritualidade, é o espaço em que os enfoques sobre a espiritualidade se sobressaem, buscando-se sempre mostrar a importância da fé e da doutrina espírita, na compreensão e no processo de mudança frente às dificuldades com a dependência química. Baseado sempre, nas obras básicas. Não se dispensa nunca as obras básicas. Depois as complementares. Feito então o momento da espiritualidade, são 19h35. Quem está no acolhimento já está lá e foi lá entendido que veio por codependência ou por dependência. Então o voluntário que está lá, ele direciona essa pessoa para o grupo dos codependentes ou dos dependentes.
E é nesse momento, então, que ocorre a separação do grande grupo. E cada voluntário, então, assume as suas atividades no grupo. 2 grupos separados, o objetivo é apresentar seu depoimento pessoal, sempre falando de si. Isso é algo que nós sempre colocamos para as pessoas quando a gente divide o grupo. O voluntário que está responsável pelaquela condução, ele sempre relembra. Agora é o momento dos depoimentos pessoais, cada um fala de si. Fala de como foi a sua semana, fala de como está se sentindo, de como está a sua luta, a sua trajetória, as suas vitórias, as suas dificuldades. Então, é nesse momento, cada um fala de si. Em 2 grupos separados, um de codependentes e um de dependentes, instala-se, então, o campo grupal na forma do espelhamento. Às vezes, a necessidade do voluntário intervir. O que acontece nessa situação? Mesmo relembrando, às vezes a pessoa está querendo e fala de outro. O codependente chega muito ansioso e quer falar só do dependente. Nós precisamos chamar como voluntário. Bom, mas então agora fale um pouco de si. Diga de você, como é que está passando? Como é que está vivendo essa situação? E a gente puxa a pessoa para isso. Às vezes alguém pega a palavra, como foi colocado antes, e não para mais de falar. A gente também tem que entender se ele está sendo muito prolixo, está se repetindo muito, ou se o depoimento está contribuindo bastante diante daquilo que está acontecendo. Então, a gente acaba tendo que aprender a lidar com essa situação. E é nesse momento que o papel do voluntário é muito importante. É entender a comunicação não verbal. Às vezes está se falando e alguém lá no meio se emociona. Chama aquela pessoa para o depoimento. O senhor se emocionou, o senhor foi tocado pelo que foi dito, então coloque para nós o que mexeu, o que está sentindo. A senhora estava só concordando em todos os momentos, então fale para nós, abra o seu depoimento, diga o que está entendendo, o que está concordando, o que está passando. Então é nesse momento que há a interação do voluntário, é poder auxiliar as pessoas. E a gente sempre coloca, quando está fazendo a capacitação e está buscando angariar mais voluntários, formar novos grupos, é que nós não fazemos aconselhamentos. O dependente e a família chegam muito ansiosos, querem respostas rápidas, querem que digamos o que fazer. Está acontecendo isso comigo, o que eu faço? O fulano falou assim, e agora o que eu digo? Querem muito a coisa pronta, a coisa muito imediatista. E a gente está lá para justamente mostrar que não é assim que funciona. Que temos que ter limite, que temos que entender e que a mudança não se dá da noite para o dia. Que a mudança tem que ser compreendida, tem que ser entendida e tem que ser desejada por quem quer mudar, não por nós. Então a gente precisa muito deixar claro isso, porque somos provocados a todo momento. Principalmente quem é da área técnica que está no grupo. Pede, vai direto às vezes e pergunta. Ah, mas a senhora como psicóloga, o que vai nos dizer? E tu tem que segurar. Eu estou aqui como voluntário. Ah, e o doutor, por que não me diz tal coisa? Doutor, estou usando tal remédio. Ah, eu fiz tal coisa. Segura. O assistente social, muitas vezes a gente fala isso no grupo, que ele é mais também da coisa imediata, tem que resolver, é inquirido muito a isso. Tem que segurar. Ali no grupo, nós temos que nos despir dessa condição profissional e entrarmos na técnica do apoio fraterno. Por quê? Porque é assim que funciona, porque esse é o nosso caráter de igualdade, onde todos podem ser voluntariados. Todos podem aprender e trabalhar. Então a gente vai aprendendo. Assim também como somos ameaçados muitas vezes. Ah, não adianta ser psicólogo que não vai me entender. Não adianta ser médico, não adianta, não entende? Tu não viveu isso. E a gente também tem que aprender a ser continente, não reagir, não contra-transferir, não agredir, porque não é a nós que estão agredindo. É entendermos a dificuldade desse dependente e desse codependente. Então faz parte disso tudo a gente compreender. E é isso que estudar, aprender,
estar na capacitação nos permite. Chegamos, então, nos 5 minutos finais dos depoimentos. O que acontece? 7h35 são os depoimentos até as 8h20. É o tempo que acontece os depoimentos. Das 8h20 às 8h25 é os 5 minutos, que o Edson já falou antes ali, que acontece a síntese dos depoimentos. A síntese não é um resumo. Ouvir tudo que as pessoas falaram nos seus depoimentos e fazer um pequeno resumo. Não. Sintetizar é entender do que foi tratado ali. Em torno de que situação, de que assunto giraram os depoimentos. Tanto no grupo dos codependentes quanto dos dependentes, o voluntário ele vai estar atento a isso. E vai fazer a sua parte em cada grupo que está organizado ali ao seu comando. O que é essa síntese? Foi tratado, por exemplo, mais sobre a dificuldade do dependente em estar no grupo. A dificuldade dele na visita, quando ele sai de uma internação e ele vai fazer a primeira visita. Então, esse é o assunto. Muitos relataram a mesma coisa. Então, a gente vai sintetizar o que é essa dificuldade. Como é que está sendo com a família. Muitos colocam a dificuldade do social, muitas vezes. Como é que é o convívio social? Agora eu não posso beber, eu não vou me relacionar com as pessoas, e o assunto todo gira em torno daquilo. Todo mundo mostrando a sua experiência. Então, nós, como voluntários, vamos fazer esse fechamento. E, às vezes, a gente precisa dar alguma resposta que faltou daquele depoimento. Uma orientação. Como, por exemplo, que acontece frequentemente, é a entender as internações compulsórias. Como é que funciona? Quando que precisa internar e como é que se faz o procedimento. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso nesses 5 minutos finais. E o encerramento, então, novamente, reúne todos na sala maior, dependentes, codependentes, voluntários, e todos que chegaram pela primeira vez, inclusive. Hoje, nesse momento, todos fazem parte do grande grupo. Dá-se o encerramento, a prece de encerramento, nosso lema de compromisso e a oração da serenidade. Algum aviso, alguma situação que precise, a gente acaba dando ali no finalzinho. Principalmente, oferecendo às pessoas a questão de outros serviços que tem na casa, que cada um pode oferecer. Terminado, então, a gente abre a porta e dispensa os assistidos e, como eu falei no início, os voluntários permanecem. São 25 minutos finais, onde a gente avalia o trabalho somente com o grupo de voluntários. Ou seja, esclarecemos dúvidas, nos autoavaliamos pela apresentação da espiritualidade naquele dia, falamos de alguma situação mais complicada em termos de ação para um dependente ou codependente, alguma intervenção que tenhamos feito e que a gente precise conversar com os demais até para esclarecimento. Então, a gente acaba fazendo isso. Muito obrigada, então, pela atenção. Vou deixar um minutinho só para o pessoal perguntar, porque sempre tem alguma dúvida ou outra, porque a gente quer, acima de tudo, poder multiplicar essa sementinha que é o apoio fraterno. Já dizendo de antemão que Cristo já abriu um braço ali para nós, nos chamando ao Rio de Janeiro, né? Então, a gente fica muito contente de já ter despertado ao interesse das pessoas e colocar aqui o e-mail para contato. Anotem, por gentileza, é amesantoangelo, tudo junto, @gmail.com. Tudo junto, minúsculo, sem acento. amesantoangelo@gmail.com.